Então vamos lá. Do que estamos falando, tá? Então eu vou estabelecer um pouquinho sobre em que região a gente vai trabalhar. Então a gente está falando, sim, de storytelling, a gente está falando da arte de contar histórias, a gente vai falar de todas essas técnicas que ajudam a dar engajamento, tudo isso que vem dessas fontes que a gente vai beber, que tem a ver com a nossa história retomando. Uma é a atuação. A atuação, então o teatro, eu estou colocando o teatro, a arte de contar histórias, né, na mesma caixinha, tá bom? Como essa arte que está ali com alguém junto encenando. Outra fonte que a gente vai beber e a gente vai falar depois, que faz parte da nossa história, que é a parte do teatro de animação, que é a parte de manipulação, que é a parte de manipular as palavras, ou seja, ordenar, usar artifícios nessa ordem de palavras, né, como manipular para gerar determinado efeito. Tá? Muitas coisas do pensamento do storytelling, do pensamento de um escritor, se assemelham muito ao pensamento de um manipulador, ou seja, de um ator de teatro de animação, assim como se assemelha muito ao trabalho do ator e do encenador. Uma coisa que hoje até me chama bastante atenção, que nesse tempo que eu venho pensando storytelling, estudando, trabalhando com os autores e ensinando, tanto no particular, com cada autor, como em grupos como esse, né? Que esse lugar de similaridade entre o teatro de animação e a atuação. Eu vou falar mais depois. O teatro de animação é uma coisa que entra pouquinho, principalmente quando a gente fala em ideação, mediação em leitura, tá bom? Em contação de histórias, mas a gente vai entender mais pra frente, só para vocês saberem quais são os 3 pilares, tá bom? Atuar, atuação, manipular, e o terceiro é escrever, que aí a gente vai tá com aquele foco do storytelling, do editor, de levar o melhor, de tudo que pode ser tirado, de o que dá para entender, tudo que pode ser tomado como ambíguo, que pode dar a entender 2 coisas. Então, tá nessa esfera da escrita. Vamos lá. Na esfera, nessas 3 coisas, nessas 3 esferas, a gente tem a arte da palavra. Eu vou, então, me apoiar, eu vou convidar vocês a beber sobre essa questão da arte da palavra com a... Eu tô com o meu... Cadê? Achei. Com a Regina Machado. O que que vai aparecer ao contrário? Aparece ao contrário ali para o pessoal. Deixa eu ver, eu tenho no PowerPoint aqui. Ó, este livro é a primeira coisa que eu vou apresentar. Mostra. Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês. Então, no Zoom aparece certo. No Zoom aparece certo. Ele gira... No Face também. Também, então ótimo. Então está aqui, este livro. Uma coisa que é muito comum a quem escreve é gostar muito de livro. Falei para vocês que somos pesquisadores, gostamos de livro, gostamos de estudar, gostamos de saber de onde vêm as coisas, gostamos de saber quem copiou de quem e não falou, a gente quer na fonte. Tá? Então, uma das coisas que eu vou trazer, gosto de trazer materiais para que a gente compartilhe dessas ideias, a primeira coisa que eu vou trazer é a Regina Machado, a arte da palavra e da escuta. A Regina Machado é muito conhecida na área dos contadores de histórias. Este livro é resultado do doutorado dela. Posso estar falando besteira, pode ser mestrado e pode ser pós-doc, tá, gente? Mas eu acho que é doutorado, tá? Essa edição é nova, a edição antiga se chama Acordais. Pode ser que vocês encontrem em algum sebo, vale muito a pena. Eu vou falar rapidamente do livro todo para falar o que a gente vai beber dela aqui. Indicadíssimo para quem está buscando coisas da arte de contar histórias e da oralidade. A Regina trabalhou com muita gente, trabalhou com muitos educadores, então quem está na área da educação vai se encontrar bastante neste livro. Onde é que a gente se localiza aqui? Arte da palavra oral e escrita. Geralmente é separado, a gente pensa separado.
a arte da palavra oral, até porque vai ter uma figura em cena, um narrador, e aí a gente já está mais para o teatro do que para a literatura. Então é como se a gente tivesse uma cordinha, né? Então, assim, tem coisas que estão mais para a narração de história, tem coisas que estão mais para o teatro, tem coisas que estão mais para a literatura. Para a gente, nesse curso de storytelling, o mais importante é a palavra. Então, a gente está para o teatro naquele momento em que estamos pensando a dramaturgia ou a história para ser colocada em formato de dramaturgia, ou a dramaturgia que eu, encenadora, peguei um Nelson Rodrigues e vou encenar. Então, a gente está trabalhando no âmbito do texto. Então, quando a gente fala no trabalho do ator, é o trabalho do ator no âmbito do texto. A gente tem um pouquinho de oralidade, a gente tem um pouquinho de presença do estar em cena, a gente tem um pouquinho sim. Esse curso é pouquinho mesmo, mas a gente vai passar para vocês uma sequência, um modo de proceder para que vocês estejam prontos para se preparar para uma entrevista, para dizer quem vocês são, para apresentar o livro, para apresentar um projeto, para apresentar um artigo, um TCC. Então a gente vai passar para vocês algumas coisas de aquecimento vocal e aquecimento físico e algumas dicas de como se preparar. É pouquinho, a gente vai vivenciar um pouquinho, então em todo encontro nosso a gente vai passar por essas ferramentas. A arte da palavra oral e escrita. Por que que eu vou lá na Regina Machado, que tem muito mais história, muito mais senhora da razão para nos ensinar? Porque, vou mudar aqui de novo, porque ela diz o seguinte, e agora eu vou ler com vocês, tá bom? Os trechinhos que eu retirei do livro dela, tá aí citado aonde tá. Sinceramente, eu não sei se essa citação está nas normas da ABNT, se não estiver, desculpem, minha cabeça estava um pouquinho enferrujada, tá bom? Mas tá aí a indicação de qual é o livro. Atrasa, são uns 10 segundinhos, daqui a pouquinho... Tampa? Aqui, ó. Ah, é a minha imagem, vou resolver isso. Só um segundinho antes de eu começar. É o né? É o quê? Eu vou reduzir... Agora eu joguei pro Facebook rapidinho. Eu vou diminuir eu. Ai, meu Deus. Para isso, eu fiz o aquecimento, viu, gente? Mas aí os problemas técnicos me desaqueceram. Vamos em frente. Vai chegar lá, qualquer coisa você fala do pessoal do Face, tá bom? Vou ler para vocês e a gente vai acompanhar uma sequenciazinha aí do que a Regina Machado nos diz. O que caracteriza a arte da palavra oral é a presença do narrador, que se utiliza de sua fala no encontro com o público, diferenciando-a da literatura escrita, que pressupõe o uso da palavra por um escritor ausente no ato da leitura. Nesse textinho, a Regina deixa muito claro, né, onde está a oralidade e onde está a escrita. Ok? Vou seguir em frente, porque a gente vai colocar tudo isso na mesma caixinha. Vou seguir com a Regina. Acredito que tenho um bom motivo para abrigar a literatura oral e escrita dentro desse mesmo guarda-chuva semântico, que estou chamando de arte da palavra e da escuta. Mesmo sendo manifestações históricas e culturalmente distintas, tanto a literatura de autor como as narrativas orais se realizam como criação e expressão do espírito humano por meio do uso soberano da palavra. É aí que eu me agarro, tá? Estamos falando de uma expressão do espírito. Por que do espírito? Porque vem de dentro, tá? Uma expressão de alguém, de um emissor desta comunicação, uma expressão do espírito, porque não está na materialidade. Então, sobre isso diz o direito autoral. A gente só tem direito autoral sobre aquilo que tem materialidade. Então, expressão do espírito, aquilo que a gente vai colocar em palavras, por meio do uso soberano da palavra. Então, nossa preocupação principal aqui é a palavra.
a palavra que está sendo usada, qual palavra foi primeiro. Se trocar a ordem das palavras dá uma impressão diferente, leva a um entendimento diferente, leva a uma leitura diferente, uma leitura no sentido de significado. Então, leitura, uma coisa, uma palavra, uma expressão, um comportamento, uma forma de proceder que a gente traz do teatro de animação. Quando a gente está com um boneco ou com um objeto, a gente, como ator, precisa passar para este objeto, vou chamar só de objeto, tá? Boneco ou objeto, este objeto, toda a vida do personagem. E passar quer dizer movimentar. E por movimentar, a gente quer dizer expressar, dar a entender, dar leitura de determinada ideia. Vou juntando as coisas, tá bom? Vamos em frente. A nossa principal preocupação é a palavra, porque nesse caso que estamos falando de mensagem, absolutamente, a ordem das palavras podem dar entendimento diferente. E para o storytelling, quando se fala em técnica de storytelling, vamos editar tecnicamente isso, então estamos preocupados com cada palavra que foi colocada. E para nós, a ordem dos fatores altera sim o produto, tá bom? Como diz minha mãe, a ordem dos tratores não altera o viaduto, altera sim. Se a gente mudar, no nosso caso de storytelling, no nosso caso da palavra, se a gente alterar os tratores, pode ser que a gente derrube a ponte. Tá bom? Vou em frente com a Regina, vou citar ela mais um pouquinho. Arte da palavra. Produções cuja forma essencial é dada pela ordenação poética de palavras orais ou escritas, considerando suas diferenças como formas artísticas. Isso quer dizer que, embora a gente esteja dizendo que aqui a arte da palavra ela é oral e ela é escrita, e a gente está juntando na mesma caixa porque a Regina Machado deixou, porque ela juntou sob o mesmo guarda-chuva, tá bom? Então a gente está juntando. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente está excluindo e considerando as diferenças artísticas. Então, somos pesquisadores excluindo apenas este dado, que é um dado posterior ao trabalho que a gente vai fazer aqui. Ele vai ser pensado? Sim. Se a gente estiver pensando em um texto para a oralidade, a hora que a gente for escolher as palavras, a gente vai lembrar que ele é para oralidade. A gente vai lembrar que ele pode trazer palavras mais informais, que ele pode trazer palavras consideradas mais fracas. Por que mais fracas? Porque elas são mais lentas. Muitas vezes as palavras lentas atrapalham quando a gente quer mandar uma informação através das palavras. Estou jogando um monte de palavrinhas, tá bom? Um monte de coisinhas que vai, com o tempo, juntar essas ideias. Então, vou de novo. Arte da palavra. Produções cuja forma essencial é dada pela ordenação poética de palavras orais ou escritas, considerando suas diferenças como formas artísticas. Seguindo, a arte da palavra oral e escrita permite a transformação de um mundo de pensamentos, percepções, perguntas, intuições e afetos em comunicação. É manifestação expressiva que uma pessoa dirige a si mesma e ao outro, que estabelece contatos. Vou comentar aqui em cima, onde eu entendo essa manifestação expressiva de uma pessoa a si mesma, no pensamento. Quando a gente pensa em palavras. Pode ser que venha, pode ser não, vem imagens. Pensa naquele momento em que você acordou, tem uma memória de sonho, você estava vivendo aquele sonho, era muito claro, você acorda, tem uma memória, tem um resquício, que quando a gente tenta contar para alguém, as coisas não dá para contar, porque você começa a precisar explicar coisas que no sonho a gente estava só sentindo. Então, o mundo da imagem, esse mundo aqui, a Regina fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Pressupõe, não. Expressão criação e expressão do espírito humano. Quando a gente
pensa, quando a gente conversa com a gente mesmo, a gente está se expressando em palavras. Então, a forma da palavra é uma interferência que interfere no achou da palavra. É uma coisa que interfere no resultado final. Vou em frente. Deixa eu ver. Arte da palavra, manifestação expressiva que uma pessoa dirige a si mesma e ao outro, que estabelece contatos. Nesse textinho da Regina tem bastante coisa que junta em comunicação, né? Então, a arte da palavra é transformar um mundo de pensamentos, de percepções, de perguntas, de intuições e de afetos em comunicação. É difícil pra caramba. É por isso que muita gente, antes da gente, se perguntou como é que faz esse negócio. Deve ter um A mais B aí pra gente saber como faz. Tem um storytelling que vai trazer aí alguns parâmetros pra gente olhar e falar, tá bom. Então o storytelling determina determinado parâmetro para pensar o personagem, para pensar o ponto de vista, para pensar a cena, para pensar a estrutura macro da história. Vou em frente. A arte da palavra requer o exercício da capacidade de transmutar imagens internas em configurações de linguagem, ordenadas poeticamente. Tal ordenação é fruto de um longo processo de descoberta de palavras que podem ser encadeadas para fazer sentido, para conferir significação à experiência de vida de uma pessoa. Então, onde a gente está pisando também? A gente está pisando em um local que requer que a gente tire as coisas do pensamento, materialize em palavras. E a Regina Machado, que é a especialista que a gente traz para a nossa conversa, vai nos dizer mais, vai nos dizer que requer um exercício da capacidade de transmutar essas imagens em configurações de linguagem. Eu resumiria isso em uma coisa que acontece muito em diálogos de duas pessoas que não estão se entendendo, que é a frase: não foi isso que eu quis dizer. Ou, você está entendendo errado as minhas palavras. Ou tem várias nesse sentido. Por quê? Porque é muito comum na comunicação oral do dia a dia a gente se expressar e muitas vezes não conseguir se explicar. Então é para isso que a gente está aperfeiçoando a habilidade de se comunicar. Através de histórias, sim. Por quê? Porque para nós tudo são histórias. Toda história é uma ideia. Uma história talvez seja muitas ideias. Uma contação talvez leve uma ideia que está naquela história. Uma palestra talvez leve uma ideia numa história, e aí leve um conteúdo, e aí leve a outra ideia em outra história, aí leve a outro conteúdo, e aí leve a uma história que leve ao engajamento. Engajamento, palavra que a gente já usou lá atrás, para citar storytelling fora da área artística. Claro que na parte artística a gente quer engajamento. O que é o engajamento? No mínimo, as pessoas continuarem querendo ouvir a gente. Né? Sei lá, num espetáculo de teatro de rua, as pessoas não irem embora. Isso é bem bacana. Conseguir que as pessoas, numa aula de 3 horas que só dá problema técnico, não tem engajamento para isso, gente. As pessoas quase dormem. Engajar é a palavra central do storytelling. E muitas vezes, para a área artística, para o ator, por exemplo, ele não vai pensar o engajamento do texto que ele está dizendo. E por quê? Porque ele está seguindo o encenador. Pode ser que o encenador não pensou em nenhum momento em engajar nada. Mas você pode ter certeza que ele pensou em levar emoções para aquelas pessoas e que ele pensou em colocar a música em determinada altura e entrar com a luz azul e na hora que a porta do guarda-roupa se abre, entra um... Isso quer dizer que a gente sempre está pensando em engajamento. Quando a gente vai contar uma história para alguém, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa te pergunta: como foi na aula de dança?
Você começa a responder, a pessoa olha para baixo, para o celular, começa a ver as mensagens, e você começa a perceber pelo olho dela que ela não está te ouvindo mais. Quer dizer que você não conseguiu engajar a pessoa. Isso acontece muitas vezes no universo Caju. Vou aproveitar que ele está sem câmera hoje. Isso acontece muitas vezes na nossa comunicação diária. Ele está fazendo sinal de que ele está ouvindo. Isso acontece muitas vezes na nossa comunicação diária. A gente quer dizer alguma coisa para as pessoas, a gente quer, numa reunião de grupo, no trabalho, expor uma ideia. Então, expor uma ideia vai além de conseguir colocar em palavras. Está lá para a oralidade, porque a gente tem, às vezes, vergonha de falar em público. Pode parecer que nós que somos do teatro, nós que falamos muito, nós que nos colocamos nessa situação de estar em público, não temos vergonha, mas é mentira, a gente sempre tem. Você não tem? Eu não. Ele falou que não. Eu tenho, sempre tenho. Então, vamos lá. Palavras para o diário. Então a gente tem a arte da palavra, oral e escrita está no nosso mesmo guarda-chuva. Quem desenha pode desenhar aí o guarda-chuva. A gente está num mundo em que, para que a gente aperfeiçoe a nossa habilidade de contar histórias usando as técnicas de storytelling, a Regina Machado já avisou que precisa de um exercício, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Não é só uma lista de coisas a observar. Nós vamos ver a lista, nós vamos criar os textos, nós vamos observar juntos, tá bom? E vamos vivenciar tudo isso. Vamos exercitar a transmutação de ideias. E vamos aproveitar que tem outros autores pensando a mesma coisa que a gente nesse momento, ouvindo a nossa história, que estão aí. Então, assim, quem está ouvindo a história de alguém ou ouvindo o feedback, tá na participação de editar esse texto junto, tá em perguntar, Camila, por que você fez isso e não aquilo? Não é porque eu estou vendo o texto de uma pessoa que os outros não vão perguntar, só nos nossos combinados de como a gente vai funcionar nos próximos 10 encontros, que é onde a gente começa mesmo a malhar as palavras. Vamos lá, mais um pedacinho da Regina. A arte da palavra e da escuta contém, além da narração oral de histórias, a escuta, a leitura e a escrita. Então, é mais um pedacinho em que a gente vem se chocar em termos de universo diretamente com a galáxia da Regina Machado. A gente vem se chocar diretamente e se reconhecer neste pensamento. Para nós, o ideia e ação, levar uma ideia, levar algo a público, falar em público, se expor em público, comunicar por palavras, expressar imagens, tudo isso está intimamente ligado com 4 coisas, que é falar, ler, escrever e escutar, tá? Essa parte de escuta é uma conexão muito íntima para o trabalho do ator. Então, no treinamento de um ator, é muito importante em diversos momentos ele abrir a escuta dele, não só para si, como para os outros, o mundo. E por que abrir? Porque em alguns momentos é necessário fechar. Tá? Abrir a escuta quer dizer observar os outros. Nós estamos em 3 meses de criação de uma ilusão de realidade. O que é uma história? É uma ilusão de realidade. Ainda que baseada em fatos reais, a partir do momento que cada um de vocês coloca na carta as suas impressões, o seu universo interno, numa composição, já está se tornando uma ficção. Então a gente vai tratar tudo como se trata um texto de ficção. Não vamos diferenciar, isto é uma história real ou não. Tá? Para nós, do Universo Caju, particularmente, todas as histórias, a partir do momento em que começam a ser pensadas e elaboradas para serem narradas, ainda que a própria história, ainda que eu conte para vocês a minha história, a do Ju, que compõe o nosso pensamento, a nossa história com alguns dos colegas autores de vocês desse grupo, tudo isso já torna a gente um personagem. Porque, na verdade, a nossa memória vai trazer algumas coisas e a nossa parte racional vai completar outras, assim como no sonho. Então, tudo que é trazido